Eu vou apresentar aqui agora a sexta palestra, Bruno Lessa, Diversidade e Inclusão nas Organizações Contemporâneas, Desafios e Avanços. Bruno Lessa é administrador e historiador, mestre em Administração e Controladoria pela UFC, doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em inovação, tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade. Pós-doutor em Administração pela Universidade de Fortaleza, Unifor, com ênfase em empreendedorismo e desenvolvimento, e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Inovação e Gestão e professor da Unifor. Nosso parceiro também aqui do Inova 7. Olá, bom dia, todo mundo me escuta? Sim. Bem, pessoal, quando eu fui selecionado para fazer essa fala, eu admito que no primeiro momento eu não tinha a exatidão metodológica de como eu ia fazê-lo, né? Mas já em sala de aula há 20 anos, né, completados inclusive esse ano, eu fui remontando quais seriam as melhores formas de refletir. Na verdade, foi uma pergunta que eu comecei a me fazer: qual é a melhor forma de refletir? E resgatando esses momentos de sala de aula, eu pensei, a melhor forma de refletir é perguntando, né? Elaborando perguntas. E em sala de aula, eu diuturnamente respondo perguntas dos alunos o tempo todo. E nesse sentido, nas duas disciplinas que fundamentalmente eu ministro, que é a Administração Contemporânea e Diversidade e Inclusão, eu comecei a recordar quais seriam aquelas perguntas mais prementes, aquelas que os alunos chegam em sala com mais dúvidas sobre essas questões. E, normalmente, eu pensei, a primeira é: professor, por que a diversidade e a inclusão se tornaram, né, assuntos tão importantes, tão debatidos nessa nossa contemporaneidade, na atualidade? Mas o que eu acho interessante é que essa pergunta, ela não é esse porquê de causa e efeito, sabe? Aquele porquê cartesiano, positivista, não. Ele é um porquê mais científico. A curiosidade nesse momento é entender como isso ocorre. E eu vou responder aqui para vocês e vou conduzindo minha fala nesse sentido. Eu explico para os alunos que as nossas relações, a nossa sociedade como feixe de relações, ela é dinâmica. E ela não é apenas dinâmica, ela é histórica. Quando eu falo histórico, aqui eu me refiro que essas relações sociais que constituem isso que nós chamamos de sociedade, tem um onde e tem um quando. E elas vão, à medida que elas vão evoluindo, que elas vão se desenvolvendo, elas vão se cristalizando. Mas elas também são hierárquicas. Como assim, professor, são hierárquicas? Nós sabemos que a sociedade é dividida em hierarquias, que são condicionadas, em alguma medida até determinadas, por caracteres como raça, como classe, como gênero. E essas relações, elas são construídas no decorrer do tempo. Não começam de uma hora para outra, e nós, consequentemente, temos que lidar com essa, como eu posso dizer, com essa dinamicidade que são inerentes às relações sociais. Então, eu começo a debater que a diversidade e a inclusão, elas começam a surgir, né, aparentemente surgir, como um debate nos últimos anos, porque determinados grupos, que eram anteriormente invisibilizados ou até mesmo criminalizados, no limite do limite até patologizados, por estarem numa escala abaixo na hierarquia social, começam, por meio das suas lutas históricas, dinâmicas, que estão enquadradas em raça, em classe, em gênero, de baixo para cima, começam a fazer pressão na sociedade. E os alunos começam a perguntar: mas professor, que grupos excluídos são esses? Eu começo a remontar primeiro as lutas das mulheres, ali na culminância na década de 20 do século XX, pelo sufrágio universal e por tantos outros direitos civis. Mas eu preciso ressaltar, e eu faço questão de falar disso nesse momento, que isso é uma demanda fundamentalmente das mulheres brancas. Por quê? Porque nos espaços de trabalho as mulheres negras já estavam. E elas, na verdade, estavam lutando ali naquele primeiro momento, não apenas pelo sufrágio, que, claro, beneficiar todas, mas fundamentalmente por condições dignas de sobrevivência. E nessa esteira, ao falar da população preta, eu faço questão também de ressaltar as lutas dessas populações, que, claro, a gente remonta logo aos exemplos do mundo desenvolvido, os estadunidenses fundamentalmente, com Martin Luther King, com Malcolm X, mas é preciso, eu faço questão de resgatar essas lutas sociais que são engendradas aqui no Brasil, com figuras como, por exemplo, Luiz Gama, e agora, celebrando o 25 de março, né, já amanhã, o Dragão do Mar, por exemplo. Mas faço questão também de ressaltar também a luta dos PCDs, as demandas que essa população coloca para nós e, é claro, fundamentalmente aqui no Brasil, considerando as nossas estatísticas, da população LGBTQIA+. Ora, se nós pensarmos, analisarmos profundamente, vamos ver com clareza que, na verdade, é a maioria da população, mas é o que chama de maioria minorizada.
por estar numa situação de vulnerabilidade. E então, as coisas, eu acabo tocando num assunto, que é a questão das estruturas. Eu sempre falo disso nas minhas aulas, para que a gente entenda. Porque essas relações sociais que eu falei anteriormente, elas são históricas, e à medida que elas vão se construindo, gente, elas vão, eu vou usar uma metáfora geológica aqui, elas vão se sedimentando. E à medida que o tempo passa, assim como há uma certa pressão, e esse sedimento ele cristaliza. Como a gente lembra lá das aulas de geografia, do ensino fundamental, do ensino médio? Então essas relações vão se cristalizando, essas estruturas vão se cristalizando nos códigos, por exemplo, nas codificações do direito, por exemplo, nas relações econômicas, no sistema tributário. Então, mas assim, professor, eu ainda não estou entendendo, mas o que são essas estruturas? Eu costumo usar as seguintes definições. As estruturas, gente, elas são relações sociais, ou seja, ocorrem entre pessoas, são históricas, tem um onde e tem um quando, tá? São dinâmicas, mas elas também têm duas outras características. Essas relações são objetivas, no sentido de que são estruturadas fora de nós. Nós observamos, por exemplo, nas altas taxas de feminicídio, no acréscimo, no aumento de denúncias de injúria racial, de injúria homofóbica, por exemplo, né? E nos assassinatos, às quais as populações trans são vítimas diuturnamente. Elas estruturam a nossa realidade fora de nós, mas elas também são estruturantes. Como assim, professor? Elas estão dentro de nós e elas organizam a forma como a qual observamos, montamos, estruturamos, vertebralizamos a sociedade. Como assim? Vamos fazer um exercício aqui. Imagine que vocês estão chegando em casa, 1 da manhã, né? E dobra a esquina, 2 rapazes numa moto. Pausa dramática, né? Você pensa, vão me ganhar, vão me roubar. Se você exercitar um pouco esse exercício que eu estou tentando refletir com vocês, eu creio que invariavelmente esses 2 jovens nessa moto vão ser pardos ou pretos na forma que vocês estão elaborando. Por quê? É como essas estruturas construídas social e historicamente via as mais variadas instâncias educativas, que eu chamo da escola, a vivência que a gente tem em casa, nas igrejas, enfim, na mídia, vão elaborando dessa forma, tá? Então essas estruturas vão organizando a forma que a gente vê a realidade, não apenas nós, mas os mais variados agentes sociais. Isso vai reverberar, por exemplo, nas altas taxas de encarceramento da população preta e também o quanto essa população, principalmente os jovens pretos, são vítimas como eu posso dizer, do genocídio urbano que os racionais MCs vão chamar de Holocausto brasileiro. E aí eu chego à questão, qual é o papel, né, que me perguntam, mas então, professor, qual seria o papel das organizações nesse cenário? Se essas estruturas compõem um sistema social que é profundamente complexo, certo? E que, como eu relatei há pouco, ele é social, ele é histórico, ele cabe em inúmeras dinâmicas, né, para que ele seja efetivamente transformado positivamente, no caso, essas populações invisibilizadas, criminalizadas e, como eu falei, algumas até patologizadas, para que essa sociedade, esse modelo social seja transformado, é necessário o engajamento das mais variadas organizações nos mais variados setores. Nesse sentido, como eu sou administrador de formação, minha pós-graduação inteira, como foi ressaltado aí na biografia, foi em administração, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a questão da liderança para mim é muito fundamental. O setor estratégico das organizações para mim é seminal, seja no primeiro setor, seja no segundo ou no terceiro setor. Por quê? Porque quando debatemos diversidade e inclusão, claro que as lutas sociais bottom-up, de baixo para cima, são fundamentais. Mas costumo dizer sempre que diversidade e inclusão, gente, é como lavar uma escada. É também de cima para baixo. É necessário que exista uma determinação estratégica por parte da liderança em fomentar novas lideranças que tenham uma outra faceta. Que eu tenha mais lideranças pretas, de mulheres pretas, de população LGBTQIA+, e de PCDs. E por que isso é tão importante? Porque isso traz a representatividade. E assim como diz aquele filósofo mineiro, né, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? O que eu vou fazer com essa tal representatividade? O que é essa tal representatividade? Eu vou tentar ilustrar isso com vocês por meio de uma história pessoal. Quando eu tinha ali 13 para 14 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, e aí a professora passou um daqueles trabalhos maravilhosos para você ganhar o ponto para passar de ano direto, né?
e eu fui fazer. Esse trabalho consistia em a gente escolher 2 entre 10 filmes e assistir em casa e fazer aqueles relatóriozinhos. Ok, eu não sabia, eram 10 filmes, eu não tinha muita noção, não sabia que filmes escolher, eu fui perguntar, professora, qual desses aqui eu escolho? Né? Eu estou indeciso e tal. Ela falou, Bruno, olha, tu pega esses 2 aqui. Quais eram esses 2? Os 2 eram, um era o Meu Mestre em Minha Vida, com o Morgan Freeman, e o outro era O Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. Eu nunca tinha assistido os filmes, o Morgan Freeman eu tinha visto de outros filmes e tal, mas não conhecia os atores. Fui na locadora na época, peguei o VHS, coloquei no videocassete e fui assistir. Foi aquela sensação, gente, assim, de, chama no inglês de mind-blowing, assim, aquela explosão mental. Porque eu estudava numa escola, eu não tinha professor preto. Eu não tinha em quem me espelhar. E aí quando eu vi, logo nas cenas iniciais dos 2 filmes, aqueles caras, assim, com postura, como fala, na beca, né? Os caras bem vestidos, exercendo liderança, transformando aquelas vidas, transformando aquela organização, aquela sociedade, eu olhei, é isso aí que eu quero ser. Eu posso ser isso, eu quero ser isso aí. E para a tristeza dos meus pais naquele momento, eu falei, família, eu quero ser professor. Porque tem a ver diretamente com essa transformação positiva que a representatividade causa. É você sentir que você pode almejar uma posição que não era aquela a qual você imaginava que você era destinado. Se nós pensarmos, por exemplo, no mundo dos super-heróis, até recentemente o super-herói que os meninos presos podiam se espelhar, se fosse um super-herói norte-americano, era o Luke Cage, que é um ex-presidiário. Tudo bem, o cara foi preso por um crime que não cometeu, mas ele deve ser um ex-presidiário. Então imagina na cabeça de uma criança preta, de um menino ou de uma menina, de um menine e tal, ver uma princesa preta, ver um rei preto, como o rei de Wakanda, o Pantera Negra. Então é algo muito importante, muito significativo para essa juventude. Por isso que a representatividade importa e ela tem como ser engendrada nas organizações no momento que as lideranças que você começa a poder imaginar, espelhar e aspirar aquela posição. Isso gera a sensação de que transformar é possível. E é nesse sentido que as organizações elas importam para esse cenário, até porque elas ganham diretamente com isso, por duas formas, fundamentalmente. Primeiro, que a diversidade ela gera necessariamente inovação. Como assim, professor? Imagine o ecossistema de startups. Um cenário que você já imagina, você pensa em ecossistema de startups, você vê lá rumo de homem, branco, hétero de classe média. Na verdade, se a gente vê quantitativamente homem, branco, hétero de classe média, ainda mais aqui no Nordeste, é uma minoria da população. Então, como é que ocorre? Como é que pode? Como é que esse cenário vai ser de fato inovador, como se gosta tanto de vender, inclusive lá na universidade, se eu tenho essa galera que é toda igual, saída inclusive dos mesmos espaços, dos mesmos bairros, das mesmas escolas? Por que não pode ter mais mulheres pretas, mais PCDs, mais população LGBTQIA+, nesses espaços? Então imagina a quantidade de ideias de fato inovadoras e de fato disruptivas, quantos chats GPTs, quantas inteligências artificiais estão deixando de ser engendradas nesses laboratórios, nesses ecossistemas de inovação, porque tem menos participação feminina, menos participação preta, menos participação trans, menos participação PCD. Por que não? Existe um ganho patente aí para as organizações. E aí vem a pergunta final. O que é possível ser feito? O que podemos fazer para engendrar isso? Né? E aí eu costumo dar três direcionamentos no sentido de 3 ações mais imediatas. Primeiro, no recrutamento. Onde é que as empresas, onde as organizações estão anunciando suas vagas? Ah não, nós anunciamos professor no LinkedIn. Aí eu olho, quantas vezes por dia de fato você acessa o seu LinkedIn? Né? Tenho certeza que, na média, você acessa mais o Instagram, ou o Facebook, ou quantas pessoas, na verdade, a gente vive num cenário brasileiro no qual 73 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. Isso é impressionante, eu não tenho acesso a smartphone ainda. Então, será que eu estou de fato sendo diverso e inclusivo no momento que eu uso só uma mídia? Não seria mais inteligente usar outros espaços de divulgação dessa vaga? Eu preciso pensar nisso. Outra forma também é na retenção. Imagina, né? Como é que eu emprego alguém, emprego um PCD ou emprego uma pessoa trans, mas não adequo o espaço para que ela seja de fato acolhida. Não crie um plano para que de fato ela se desenvolva naquela carreira qual ela escolheu. Né? Não crie um espaço de acolhimento. O espaço é hostil do momento que a pessoa entra, as conversas que ela vai ouvir. Então, é fundamental também que eu engendre no âmbito da retenção como vai ser feito. E, por fim, o suporte. É quando a organização ela entende que ações como políticas afirmativas não são novos privilégios ou não são favores. São reparações. É você acessar o direito constitucional de ir e vir.
é, na verdade, a organização se colocar como um ente de transformação social e, assim, caminhar junto com uma sociedade que está em constante transformação. E assim é que nós conseguimos criar um espaço societário mais justo, mais diverso, mais inclusivo e, assim, ensinar e aprender. E eu agradeço a todos. Muito obrigado. Parabéns, nós que agradecemos aqui a participação. Lembrando a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que ao final das palestras será disponibilizado um link e você poderá colaborar indicando qual a sua palestra preferida, e essa escolhida juntamente aqui com o comitê de inovação que está presente, vai receber um smartphone. Todos que estão aqui na sala, também no auditório, poderão participar dessa escolha, tá certo? As pessoas que estão acompanhando pela internet também podem participar. Obrigado. Acho que já ficou bem claro aqui como é a dinâmica que funciona o nosso Inova 7. E trazer também uma informação que este é o segundo evento desse tipo, que no primeiro o projeto vencedor foi autorizado recentemente pelo presidente do tribunal, doutor Duval, a ser implementado, né? Passou toda a parte burocrática, a análise do projeto foi encaminhado. Também essa é a ideia, do que não fica apenas aqui no debate, mas que a gente possa concretizar de alguma forma essas ideias que saem aqui desse laboratório, desse nosso evento de inovação. O próximo palestrante será o Dr. Daniel Camussa Correia. Ele é